Pastor, como ler a Bíblia de maneira correta e proveitosa? Antes de responder a essa pergunta, é importante destacar a importância da leitura da Bíblia, né? Aqueles que têm essa pergunta já revela o seu interesse de não somente ler, mas compreender com proveito aquilo que está lendo na Escritura Sagrada. A importância da leitura da Bíblia tem a ver com o propósito do livro bíblico. A Bíblia, ela fala de Jesus Cristo, ela aponta para a salvação em Jesus Cristo, ela testifica acerca dele. Então é importante, para conhecer a Cristo e a salvação que vem dele, é importante conhecer a Bíblia. A Bíblia, ela nos torna sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. A leitura bíblica tem a sua importância também devido ao fato que ela nos torna conscientes da vontade de Deus, né? Ela é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa repreensão e correção na justiça. E também, por meio dela, nós somos consolados com as promessas de Deus. Hoje, todo mundo tem acesso à Bíblia, né? Até mesmo no celular você pode encontrar o texto sagrado. Porém, são poucas as pessoas que realmente têm interesse em ler e compreender a Escritura. Mas você que fez essa pergunta, com certeza tem esse interesse de ler e compreender a Bíblia. Então, para que isso aconteça, eu quero lhe apresentar algumas ações que você precisa realizar na sua leitura bíblica para tirar dela proveito. Primeiro, você tem que ler a Bíblia com oração, com o espírito de oração. Você tem que rogar ao Senhor a iluminação do Espírito Santo para que você entenda aquilo que está sendo lido, né? O próprio salmista, no Salmo 119, ele fala isso. Ele pede: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple e entenda as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Em segundo lugar, é importante que você medite naquilo que você está lendo. Então, não é simplesmente fazer uma leitura rápida, mecânica, mas meditar, refletir naquilo que você está lendo. E, por fim, orar também agradecendo a Deus pelo ensino que você aplicou no seu coração. Também, quando você se aproxima da leitura bíblica, você tem que se aproximar com um espírito de humildade, né? Sem nenhum espírito crítico ou preconceituoso, mas submetendo-se à Bíblia como a única verdade absoluta de Deus para a sua vida. Então, assim você tirará proveito da Escritura e considerando ela como um livro infalível, inerrante e a sua única regra de fé e prática. Em quarto lugar, é importante que você leia a Bíblia com equilíbrio. O que é que eu quero dizer com isso? Que você precisa balancear a sua leitura com textos de livros do Antigo e do Novo Testamento, né? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e toda ela aponta para Cristo. Então, o livro de Levítico, que é até um livro um pouco difícil de se ler, ele é tão precioso para o nosso crescimento espiritual quanto o Evangelho de Mateus. Então, você precisa equilibrar a sua leitura com livros do Antigo e do Novo Testamento. Também, uma outra dica importante é que você precisa ler a Bíblia com planejamento, né? Faça um planejamento da sua leitura, né? Hoje você tem na internet, você vai encontrar diversos planos de leitura bíblica, muitas dicas de como você pode ler a Bíblia toda, por exemplo, no período de um ano, né? Se você ler a Bíblia 3 capítulos por dia, né? De segunda a sexta, e se você ler 5 capítulos no sábado, no domingo, você terá lido a Bíblia toda no final de um ano. Então, isso é importante, você planejar a sua leitura, escolher os livros, né? Até começar por livros mais fáceis, como o livro dos Salmos, Provérbios, os Evangelhos, a Carta de Tiago e alguns outros livros que são mais práticos e objetivos. Leia a Bíblia também com diligência, ou seja, você tem que ler a Bíblia regularmente, você tem que ler a Bíblia, fazer da sua leitura bíblica algo realmente devocional, algo que faz parte da sua rotina diária. E aí eu dou a você a dica de realizar o culto doméstico, seja de forma individual ou com a sua família, meditando em passagens da Escritura, até mesmo talvez do sermão que foi lido na igreja, que foi pregado na igreja, e você meditar nisso com a sua família em casa. Então é importante também essa leitura diligente e regular da palavra de Deus.
E por fim, leia a Bíblia com prazer, né? Afinal de contas, você está se comunicando com Deus. Então, quando você ama alguém, você quer estar perto dessa pessoa. E para se comunicar, para falar com ela, né? Pela oração, nós falamos com Deus, e pela Bíblia, pela leitura bíblica, Deus fala conosco. Então, tenha esse prazer de estar perto de Deus através da leitura da sua palavra. E a minha oração é que você possa fazer da Bíblia aquilo que Davi também fez para a vida dele, ou seja, como um livro mais precioso para você, mais valioso do que todo o ouro refinado deste mundo, e mais prazeroso para você do que o mel e o destilado dos favos. E que Deus abençoe a sua leitura bíblica, que você possa tirar proveito dessa leitura para o seu crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Que Deus abençoe você e inscreva-se no nosso canal, né? Temos aí abaixo a descrição dos nossos canais na internet, que você possa fazer bom proveito desse canal e enviar suas perguntas também para nós, a fim de que possamos dar uma resposta bíblica aos seus questionamentos. Um grande abraço, fique com Deus.